Ensinamentos de Meixo Sama, Arte do Jorei, volume 2. Perguntas e respostas. Conceitos do mestre sobre parto. Pergunta número 38. Ministro, quanto tempo após o parto uma ministra pode recomeçar o seu trabalho de dedicação? Meixo Sama. Sim. É muito importante ter um conhecimento claro sobre esse assunto. O trabalho pode ser retomado uns 75 dias após o parto, mas isso depende de cada pessoa. Normalmente, passados 35 dias, as atividades já podem ser reiniciadas devagar. Mas antes desse período, o melhor mesmo é a parturiente procurar se resguardar o máximo que puder. Com relação ao período antecedente ao parto, não há cuidados especiais a serem tomados. Inclusive, a mulher pode trabalhar normalmente até o último dia da gestação. No entanto, é muito importante que receba bastante jorei. Contudo, a parturiente não deverá ministrá-lo durante os 35 dias que sucederem ao parto, porque o sangue velho acumulado pode subir quando ela levantar o braço para ministrar jorei, chegando a se acumular nesse local. E mesmo após esse período, caso ainda haja sangramento, ela deverá aguardar até que esteja completamente recuperada. Pergunta número 39, ministro. Após o parto, quanto tempo a parturiente deve aguardar até que possa participar do culto na sede em Atami? Meixo Sama. Mais ou menos umas 2 ou 3 semanas. Portanto, ela deverá evitar viajar antes de transcorrido esse período. Contudo, se mesmo assim ainda houver sangramento intenso, é melhor que permaneça em casa, aguardando até que ele diminua. E quando isso ocorrer, significa que o sangue já está ficando limpo, o que a permitirá viajar para assistir ao culto. Pergunta número 40, ministro. A que se deve estar atento antes e após o parto? Meixo Sama. Antes do parto, não há muita coisa a ser levada em consideração. Contudo, desde antigamente, fala-se do perigo do aborto, quando a mão é levantada de forma exagerada. Deve-se também tomar todos os cuidados para se evitar tombos, pois o aumento do tamanho da barriga pode levar a mulher grávida a perder o equilíbrio e cair, o que em consequência gera a possibilidade de o cordão umbilical enrolar-se ao pescoço do bebê. No entanto, cair simplesmente não tem tanta importância assim, já que o perigoso mesmo é uma grávida rolar uma escada, por exemplo. Mas as gestantes podem trabalhar normalmente, sem haver necessidade de cuidados excessivos, até o mês do parto, exatamente como fazem aquelas que se dedicam à agricultura, as quais se mantêm ativas até o dia do parto. Ao agir dessa forma, uma parturiente dará à luz tranquilamente, inclusive com sofrimento menor. Mas, após o parto, os cuidados deverão ser redobrados, principalmente enquanto houver sangramento, devendo-se evitar, nesse período, movimentos bruscos e até friagens, inclusive. Ultimamente, os médicos têm recomendado banhos ou resfriamento por gelo, o que se trata de um irreparável erro, porque tal procedimento pode levar a uma parada repentina do sangramento. Com isso, o sangue que deveria ser eliminado vai se acumular em alguma parte do corpo, especialmente nas que foram muito movimentadas. Dessa forma, caso a parturiente tenha andado muito, o sangue vai ficar solidificado em sua perna. Se usou muitos óleos, é aí que o sangue vai se acumular. Inclusive, dizem que a visão danificada no período do pós-parto não se recupera nunca mais. Se a gestante se preocupou exageradamente com algum problema, o sangue velho sobe para a cabeça, e daí a grande facilidade de doenças mentais serem contraídas nesse período. Concluindo,
Até que haja total eliminação do sangue velho, a parturiente deverá manter repouso e também observar o seu próprio processo de sangramento. À medida que for diminuindo o fluxo, daí então ela poderá ir retomando devagar as suas atividades cotidianas. Mas é recomendável que na primeira semana consecutiva ao parto, movimente-se apenas para ir ao banheiro. Porém, nas 3 semanas seguintes, já poderá realizar algumas tarefas, mas sempre tomando todos os cuidados para evitar que seu fluxo sanguíneo seja interrompido, procedimento que depende, então, dos cuidados pessoais de quem acabou de dar à luz. Portanto, as parturientes deverão estar atentas ao fluxo sanguíneo que está sendo eliminado e também aos movimentos corporais que realizam. E quando o sangramento cessar por completo, o que geralmente ocorre após 3 semanas do parto, já há condições de as atividades normais serem retomadas, mesmo assim, paulatinamente. Em síntese, após 75 dias do parto, a vida já poderá ser levada dentro dos padrões habituais. Ainda um outro aspecto, para se evitar qualquer atraso na recuperação da parturiente, as relações sexuais só deverão ser retomadas, no mínimo, após 35 dias da data do parto. Pergunta 41. Ministro, então, transcorridos 75 dias após o parto, aí a mulher já poderá levar vida normal? Meixo Sama, sim. Pergunta número 42. E quanto à alimentação da parturiente, quais os cuidados a serem tomados? Meixo Sama. Quanto aos alimentos, não há restrição de espécie alguma. Qualquer um poderá ser escolhido a gosto. Ministro, e banho pode ser tomado? Meixo Sama. Isso depende do fluxo de sangramento. Inclusive, devem ser tomados todos os cuidados para que ele não seja interrompido. É necessário deixar-se que o sangue velho seja eliminado para que ele limpe o corpo. De modo geral, aconselha-se banho só após a 3ª semana do parto. Encosto. Pergunta número 44. Ministro, gostaria de saber o que o espírito sofrido ou negativo está buscando e por que ele encosta? Meixo Sama. O encosto do espírito do mal é semelhante a uma bactéria, só se aproxima das nuvens do corpo espiritual. Então, num corpo purificado, livre de máculas, nenhum deles consegue entrar. Pergunta número 45. Ministro, como se resolver esse problema de encosto? Meixo Sama. Irradiando luz através da palma da mão. Além disso, pelo sônen. O ministrante deve fazer a luz que está sendo canalizada atingir o espírito encostado. Dessa forma, ele enfraquece. Muito obrigada a todos. Uma boa noite.